Bom, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse programa de ajustes anunciado ontem pelo governo e convidamos para conversar o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Flávio, muito bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Prazer enorme estar aqui com vocês. Qual a avaliação que o senhor faz do que foi anunciado ontem e, consequentemente, da reação do mercado também, levando o dólar para perto de 6? O ajuste fiscal ele era mais do que necessário. Na minha leitura, o governo postergou ao máximo a realização desse ajuste fiscal, o que trouxe a situação a um limite. E foi exatamente isso que ocorreu ontem. Quando o governo anunciou o ajuste fiscal, o mercado e os atores que já aguardavam, eu diria, um plano mais austero, entraram quase que em colapso quando, no meio das medidas de ajuste fiscal, foi concedido um novo benefício no montante de 50 bilhões de reais ano, que em tese será compensado por uma majoração de alíquota daqueles que ganham mais. Isso gerou, além do mercado ter considerado que o ajuste fiscal não foi o suficiente, porque a maior parte dele ficou para os anos de outro mandato, não deste, ou seja, para outro governo. Então não é efetivamente um compromisso que será executado, porque o outro governo vai ter que fazer isso, seja esse governo se for reeleito, ou seja um qualquer. Então não há certeza do mercado que o ajuste a partir de 26 será efetivamente realizado. Enquanto que os ajustes no curto prazo não somam o valor necessário e ainda tem essa discussão do novo incentivo fiscal concedido para as pessoas que ganham até 5 mil reais. Então tudo somado não gerou o efeito que o mercado aguardava, nem que o próprio governo, na minha leitura. Eu acredito que essa discussão da isenção poderia ser deixada para depois, num cenário de maior tranquilidade fiscal, se fosse do desejo do governo fazê-lo, como é o que parece. Agora, presidente, pensando no impacto dessas medidas anunciadas para o setor produtivo, que o senhor também representa, né? E focando nessa questão da ampliação da faixa de renda de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Num primeiro momento, seria até algo benéfico, imagino, para o setor produtivo, porque você aumenta a capacidade de compra de um grupo maior da população e isso se reverte em consumo. Tem muitos economistas até alertando para uma tendência inflacionária dessa medida, com essa capacidade de compra maior. Não seria algo bom, pelo menos no primeiro momento, para vocês? Olha, do ponto de vista, na minha leitura, quem ganha até 5 mil reais, a faixa de isenção adequada deveria ser essa mesmo, na minha leitura. Só que nós estamos num momento fiscal extremamente complexo, em que o governo ampliou muito as suas despesas ao longo dos últimos 2 anos e vem cobrindo essa ampliação de despesa com aumento de receita, que chegou num teto, quer dizer, você não pode mais ampliar a carga tributária. E quando o governo propõe uma proposta dessa magnitude, que nós estamos falando de uma desoneração de 50 bilhões de reais, mesmo que justa na minha leitura, ele tem que ter certeza da fonte. E aí você gera também uma incerteza, porque quando ele mira na população de mais alta renda, nós estamos falando de uma população relativamente pequena e fluida, né? Quando o governo fala que vai tributar, sem deixar claro, é óbvio, que vai tributar as empresas no imposto de renda, que já é feito hoje. Depois vai tributar o dividendo. E depois tributaria com uma alíquota de 10% adicional àqueles que ganham acima de 600 mil reais. O que nós estamos fazendo? Nós estamos minando o investimento. Nós estamos dizendo para o investidor, olha, não faça aqui, porque aqui tem uma tributação, né? Então, naquele detentor de capital, o que nós vamos gerar é um estímulo, pelo menos daqueles muito líquidos e com muito recurso, eventualmente a mudar o domicílio fiscal. Porque toda vez que você cria uma taxação para os super ricos, pelo menos é o exemplo disso no resto do mundo, os super ricos tendem a migrar
de país para ir para países, vamos dizer, com uma taxa menor ou com um imposto menor. Claro que isso não acontece com todos, mas acontece com uma parte. Então, a receita prevista quase sempre é frustrada. E à medida que ela é frustrada, a tendência é regular ela pela alíquota. E quanto mais se eleva a alíquota, maior a chance de ter evasão através da mudança de pessoas do Brasil. Isso elevaria os detentores de capital. E o que o Brasil mais precisa hoje é alocar capital no investimento. Então, essa é a nossa preocupação. Se a alocação do capital no investimento produtivo vai ficar menos atrativa e que talvez nós percamos aí parte da poupança acumulada dos brasileiros com essa medida de renda adicional. Essa é uma preocupação. Agora, a desoneração ela é líquida e certa. Na hora que você faz, ela vai ocorrer. Flávio, a Deise Ciocari quer te fazer uma pergunta também. Deise? Oi, presidente, bom dia. Presidente, qual o impacto na competitividade das empresas diante desses possíveis aumentos de carga tributária e dos cortes de subsídios? E aí, o que o setor industrial consideraria prioritário para manter um equilíbrio fiscal sem comprometer o crescimento econômico? Nós ainda não temos a dimensão real dos aumentos recentes de carga tributária, né? E do seu impacto no investimento. A sua pergunta é muito boa, Deise. Porque, na verdade, nós temos que avaliar o investimento. Boa parte dos incentivos fiscais, eles eram concedidos para as empresas que teriam contrapartidas em investimento. Então, você faria o investimento e teria o incentivo fiscal. Na hora que você tributa esses incentivos com mais de 40%, que é o que aconteceu, 45%, que é o PIS/COFINS mais o imposto de renda e a contribuição social, você está inibindo o investimento, o que inibe a capacidade brasileira de crescer a taxas mais altas no longo prazo. Porque o que garante um crescimento equilibrado é justamente o investimento na produção, é o investimento no parque produtivo. E isso foi extremamente danificado com as medidas fiscais e ajustes fiscais que foram tomadas em cima do setor produtivo. A única esperança, que eu diria no curto prazo, e todos estão muito preocupados também com a alíquota que vai efetivamente ser implementada e quais serão os seus impactos. Então, hoje, existem várias incertezas na economia nesse momento. Incerteza com relação à reforma tributária, incerteza com relação ao ajuste fiscal do governo, incerteza com relação à política macroeconômica e com os aumentos recentes de tributação. Nós conversamos com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Muito obrigado pela entrevista e boa sexta-feira. Até a próxima. Muito obrigado, Rafael. Até a próxima.